Graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre desobediência e o preço que se paga por desobedecer às ordens do Senhor. Os capítulos 13, 14 e 15 de 1 Samuel relatam a história de Saul, um homem que foi ungido rei de Israel e que tinha tudo para ter o reino dele confirmado para sempre. Por conta de desobediência, teimosia, ele acabou perdendo tudo que ele tinha, inclusive a própria dignidade. Nós vemos lá em 1 Samuel, no capítulo 13, que Saul, ele passou por cima de ordens expressas do Senhor. Naquele tempo o Senhor falava pelos profetas, ele falava através de Samuel, e o profeta Samuel falou para ele: em 7 dias você me espera que eu chegarei aí. Israel estava cercado pelos filisteus nessa ocasião. Então Saul, ele passou por cima da ordem do Senhor e sacrificou. Ele tomou o lugar de Samuel e sacrificou ao Senhor. E a Bíblia diz que assim que ele terminou de sacrificar, Samuel chegou no local. Então Saul, sempre procurando se justificar, falou que você demorou demais. Você deveria ter chegado antes. Eu esperei 7 dias. Só que os 7 dias não tinham acabado ainda. E ele não quis esperar. Porque o povo estava se dispersando, ele teve medo. Ele não confiou na palavra do Senhor. Então Samuel falou para ele assim: que fizeste? Pois hoje o Senhor iria confirmar o teu reino para sempre. E é estranho porque no decorrer do livro a gente vai lendo nos próximos capítulos, no capítulo 14 e 15, que parece que Saul esqueceu disso. E ele continuou na teimosia dele de desobedecer. Então o Senhor ordenou que eles subissem contra os amalequitas. E nós conhecemos através da palavra que Moisés escreveu um memorial. E nesse memorial, na ocasião que os amalequitas atacaram Israel durante a travessia ali do deserto do Sinai, para chegar à terra prometida, o Senhor disse que ele apagaria a memória de Amaleque da face da terra. E esse dia tinha chegado. E Samuel falou para Saul que ele destruísse totalmente os amalequitas. Mas Saul não destruiu totalmente. Ele deixou o rei dos amalequitas vivo. E ainda trouxe despojos de guerra, vários animais, tudo que ele viu ali de bom. Ele cresceu o olho, em outras palavras, e trouxe. Então o Senhor avisou Samuel, e o livro continua contando a história, que o Senhor avisou Samuel. Que Samuel clamou ao Senhor a noite toda, e no dia seguinte ele encontrou com Saul. E Saul falou para ele que ele havia feito exatamente o que o Senhor tinha mandado. Mentiu. E aí Samuel falou: mas que barulho é esse de camelo, de ovelha que eu estou escutando? Isso aí foi o despojo que meus soldados viram, que nós trouxemos para sacrificar ao Senhor teu Deus. Eu acho interessante isso, porque ele nunca se referiu ao Senhor como ao Senhor o meu Deus. Ele sempre falava para Samuel: ao Senhor teu Deus, ou seja, o Deus é teu, não é meu. Já começava por aí. Então Samuel fala para ele assim: importa mais obedecer do que sacrificar. E a desobediência ou a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação ou a teimosia é como iniquidade de idolatria. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso que o profeta Samuel está falando aqui é seríssimo. Então Saul, por algum momento de sensatez, ele diz: eu pequei. Aí Samuel disse: o Senhor tirou o reino de ti e a deu a outro melhor do que você. Então ele, para não querer ficar mal diante do povo, ele não teve um arrependimento genuíno. Ele fala: então vem comigo e sacrifica diante do povo.
me honra diante do povo. E Samuel foi com ele e sacrificou. Mas esse foi a última vez que eles se encontraram pessoalmente. E a Bíblia diz que Samuel sentiu muita pena de Saul. Meditando nessa palavra, eu acredito que Samuel, de alguma forma, sabia o desenrolar dos fatos. Ainda era o segundo ano do reinado de Saul, ele reinou em Israel por 40 anos, então levou muito tempo para que se cumprisse a palavra, muito tempo aos olhos humanos. E desde então Saul, a Bíblia nos relata que ele passou a ser atormentado por um espírito, né, de perturbação da parte do Senhor, e o coração dele foi se endurecendo cada vez mais. E ele acabou consultando feiticeiros, porque o Senhor realmente fechou totalmente o acesso a ele não teve mais acesso ao Senhor. Naquele tempo o Senhor falava pelos profetas, e o Senhor já tinha dito que não ia mais falar com ele. É como se a gente falasse, o Senhor falasse assim: eu não quero mais conversa com essa pessoa. Você consegue imaginar isso, gente? Deus dizendo: eu não quero mais conversa com você. Não quero mais. Não ore por ele, porque eu não vou ouvir. Isso é muito sério. O pecado da desobediência traz prejuízos terríveis, enormes. Mas a questão toda aqui não é só a desobediência. Na verdade, foi a falta de arrependimento de Saul que levou o Senhor a agir do jeito que agiu. Porque o Senhor, na sua presciência, ele sabia que Saul não iria se arrepender. E nós vimos que no decorrer da história ele não se arrependeu. E acabou cometendo suicídio por covardia. Então ele foi somente caindo, o caráter dele foi se tornando pior ao longo dos anos. E as coisas que aconteceram na vida dele foram coisas bastante desagradáveis. A Bíblia não relata um momento feliz de Saul. No início da vida dele, ele se achava menor de todos, ele se achava muito pequeno, ele tinha uma imagem muito pequenina de si mesmo. Às vezes, nós também temos uma imagem tão pequena de nós. O Senhor nos resgata lá daquele lugar de onde nós estamos, daquele lugar de pequenez, de menos-valia, e nos coloca em lugares para que nós possamos ser exaltados, coloca em lugares importantes. Para você que me assiste, olha para a sua vida agora, lá atrás, de onde o Senhor te tirou, ou de onde você está querendo sair. Porque pode ser que por desobediência você tenha se colocado nesse lugar que você está. Pode ser que você esteja em um relacionamento que te afastou do Senhor e que te levou a fazer coisas que feriram os teus princípios. Pode ser que você tenha feito coisas para agradar outros seres humanos, abrindo mão da sua própria essência, dos seus valores. Pode ser que você esteja em um lugar que o Senhor já mandou você sair, que o Senhor já disse: aí não é o teu lugar, mas você permanece. Porque você viu o quê? Porque você viu o boi gordo, a vaca gorda, que nesse caso pode significar: mas aqui eu estou ganhando dinheiro, aqui tá bom, aqui eu estou conseguindo pagar minhas contas. Mas a que preço? A que preço? Muitas vezes nós nos colocamos em lugares e sentamos em mesas que não são para nós, somente para não ficar mal com nenhum outro ser humano, com outras pessoas. Ser cristão é caminhar contra a maré. Ser cristão é caminhar na contramão do mundo. Você não pode agradar seres humanos e desagradar ao Senhor. Um cristão verdadeiro, ele vai fazer de tudo para agradar a Deus, para obedecer. O pecado da desobediência causou a queda do homem lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem expressa do Senhor de não comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E é interessante que eles também procuraram justificar
né? Adão procurou justificar, dizendo: a mulher que me deste me deu do fruto. Mas ele podia ter dito não, ele tinha uma escolha de dizer: olha, o Senhor disse que não era para comer desse fruto. Você comeu porque você quis. Mas ele não chamou a atenção de Eva. E ele foi atrás da conversa dela. Mas ele poderia ter dito não. Assim como nós podemos dizer não hoje. Pode ser que você tenha sido uma pessoa com dificuldade de dizer não na vida. Não, eu não quero beber. Não, eu não quero voltar para essa pessoa que só me machuca, que só me fere, que me afasta de Deus. Não, eu não quero mais permanecer aqui nesse emprego, porque esse emprego aqui desonra ao Senhor. Porque aqui eu trabalho com prostituição, aqui eu prostituo meu corpo. Aqui eu trabalho com coisas que levam as pessoas à perdição, que levam as pessoas a tropeçarem. Reflita onde é que você está hoje. Se o que você faz hoje honra a Deus, se o que você faz hoje não fere outro ser humano, se o que você faz hoje não prejudica outra pessoa, obedeça a Deus. Saia do lugar de onde Deus falou para você sair. Siga, marche, siga em frente. A mesma coisa é o contrário. Pode ser que você tenha saído de um lugar onde o Senhor disse que era para você ficar, porque ali tinha bênção. Mas você, por desobediência, você saiu desse lugar. O Frank Sinatra tem uma música chamada My Way, que significa do meu jeito. A letra dessa música, gente, é uma verdadeira afronta a Deus. Eu estava vendo a tradução dela. E bem no final ele fala alguma coisa parecida como: eu fiz tudo do meu jeito. E o que é que o homem tem a não ser a ele mesmo? É muito mais do que palavras de alguém que se ajoelha. É isso que diz a letra da música. Ou seja, era uma pessoa que não perguntava de Deus o que fazer. Era uma pessoa que fazia tudo do seu jeito, na força do seu braço. E foi assim que Saul fez. Ele fez do jeito dele, do jeito que ele achava que era o certo. Ele não estava nem aí para as ordens do Senhor. Ele só queria os louros, os méritos, a vitória. Ele só queria a bênção. Ele não queria o Senhor. E é isso que acontece muito nos dias de hoje. Tem muita gente que só quer a bênção, mas não quer o abençoador, não quer o doador da vida. Só pensa nas glórias desse mundo. Então, meu irmão, minha irmã, pense hoje. Reflita se você está no lugar de desobediência. Desobediência também é fazer aquilo que Deus não mandou. Não é só não fazer o que Deus mandou. Se você está no lugar de desobediência, curve a cabeça agora, aí onde você está, ou dobre seus joelhos se você puder. E ore ao Senhor e derrame seu coração perante Ele. A palavra de Deus diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. O Senhor é grande e misericordioso para perdoar todos aqueles que se arrependem com sinceridade. Se arrependa com sinceridade e mude os seus hábitos, mude de vida, procure obedecer ao Senhor. Quem anda em obediência ao Senhor, o Senhor diz que a benignidade dele chega até nos filhos dos filhos, chega até nos netos. Que o Senhor faz justiça para aquele com que o teme. Lá em Salmo 103 diz isso. Então, arrependa-se. Lembra-te de onde caíste. E ore ao Senhor. Peça perdão. E siga em obediência a Deus. Porque aquele que obedece ao Senhor, aquele que faz a vontade do Senhor, é aquele que vai morar com Ele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.